aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e agora vamos trocar uma ideia aqui sobre a última HQ finalizada de Cyberpunk 2077, intitulada Xoxo. É estranho, mas eu acho que é assim que se pronuncia. E em sua equipe criativa nós temos nomes como Bart Sistbor, que já é um velho conhecido aqui para quem acompanha os vídeos de HQs. Ele é responsável por muitos dos roteiros, se não todos, dos demais quadrinhos de Cyberpunk 2077, bem como uma boa parte dos quadrinhos de The Witcher, inclusive junto com o Paul Tobin, é um dos meus roteiristas favoritos para os quadrinhos de The Witcher. E na arte temos aqui o Jakub Rebelka, eu acho que é assim que se pronuncia também. E o Jakub Rebelka ele também está na arte e na colorização, né? Então aqui a história ela é bastante intensa, ela funciona muito bem dentro do universo Cyberpunk. E um disclaimer aqui logo no começo, que nós não teremos spoilers do final da história. Eu vou contar ali um pouquinho do que a gente vê na primeira edição, mas eu vou evitar de entrar em mais pormenores, tentando abordar de uma forma mais geral o conceito e ideias que a história tenta passar ou que eu consigo enxergar durante a leitura. Bom, em sua narrativa, nós teremos aqui dois personagens que acabam sendo foco. Um homem que faz parte da gangue dos Milestone e uma mulher que faz parte da gangue das Moxes. O que acontece é que o Milestone vai para uma missão, que aparentemente essa moça também está envolvida, e eles acabam atuando como parceiro e prosseguindo assim o resto da jornada. Mas, ok, até que a gente tem um plot bastante comum, mas que acaba diferenciando um pouco do que a gente já viu em outros quadrinhos do universo Cyberpunk. Porque a história como um todo, ela não vai abordar o mundo contra o indivíduo, basicamente. Vamos tomar como ponto de referência a HQ Cyberpunk 2077 Blackout, em que nós temos uma pessoa em Night City que trabalha com o conserto dos equipamentos que as pessoas usam para entrar em outras realidades. Porém, ela se encontra muito inconformada com aquele mundo e organiza um assalto junto com outras pessoas também inconformadas. Então, isso eu quero dizer que você tem um grupo de pessoas contra a cidade de Night City. Aqui nós temos as pessoas batalhando basicamente contra seus próprios sentimentos, como a gente vê no próprio protagonista que faz parte dos Milestone. Já a moça da Mox, eu vou fazer um comentário posteriormente, mas tomando ele inicialmente. E como que ele mesmo se suprime ou na impossibilidade de expressar isso para outras pessoas que também podem guardar isso, ou que perderam essa noção do que é demonstrar sentimentos para com os outros, sofre em justamente guardar isso e também ser oprimido por uma cidade e um universo que é totalmente baseado no visual e menos essência. Então, no começo da primeira edição, o que nós vemos é que esse personagem tinha um relacionamento, só que de alguma forma isso foi se perdendo a ponto dele ir se afundando. E esse processo dele acabou levando ele a fazer parte dos Milestone e se transformar num membro do que aquela gangue que é uma gangue marcada por privilegiar a tecnologia. Então eles removem os olhos, removem partes do seu corpo, e uma das partes ali que ele removeu foi próximo do coração, que aqui na história acaba se relacionando com o sentimento, no sentido de a intensidade de vida que ele tinha com aquela pessoa que ele vivia anteriormente. Então esse personagem ele é marcado por ser uma pessoa fria em sua carcaça, mas extremamente amargurada em seu interior, por não conseguir expandir esse sentimento dele. E quando ele encontra a parceira dele naquela ocasião, que é uma integrante da Moxes, eu acho que nela dá pra ver como que é uma pessoa que também não sabe expressar e não sabe entender o que sente, a ponto de não demonstrar, talvez de nem sentir o que poderia ser correspondido. Muitas vezes ele acaba deixando implícito o que ele gostaria de dizer para ela, como ele se sente em relação a algumas coisas, mas ela meio que parece que não se importa, depois um pouco mais,
só que ela não consegue compreender totalmente. E uma coisa que eu gosto muito é como essas histórias trazem diversas mensagens, já que Cyberpunk não é um universo tão distinto do que a gente vive, né? Se você parar para pensar em relação à tecnologia e como isso acaba influenciando na nossa vida. Mas uma outra coisa que me chamou bastante atenção e que eu já comentei no começo do vídeo, que eu gostei bastante da arte, é como que as coisas são contrapostas para dar destaque para esses aspectos que eu falei. Bom, vamos abordar 2 pontos mais especificamente. Primeiro, em muitos momentos, a busca do protagonista por mostrar o seu sentimento é mostrada de uma forma mais infantilizada. E isso abordando páginas em que mostra aqueles desenhos da estética nos 50, que pra gente hoje soa um pouco como bizarro, por exemplo, como Cuphead, que é uma coisa que é inocente, mas é cruel ao mesmo tempo. Então, esse sentimento dele de busca e de almejar demonstrar o seu sentimento acaba sendo representado pelo personagem de um lobo aos moldes de um coiote, digamos assim, e a outra protagonista que faz parte da Moxis aos moldes da Lola do Looney Tunes, por exemplo. Então esses personagens estão sempre sendo colocados em diversas situações. Isso, para mim, pelo menos, representa o que ele sentia ou uma forma mais inocente de sentimento dele, mas ao mesmo tempo cruel, de como que aquele mundo em que ele está envolto consegue destruir cada vez mais o que ele vai sentindo, a ponto de muitas vezes ele não se importar com as suas atitudes ou com as consequências que isso vai ter para ele mesmo. E um segundo aspecto é como que não é bem prazer, é um contraponto de prazer e dor que uma página traz, e eu acho essa página bastante marcante, em que eles realizaram uma ação e esse membro da Milestone acabou ficando bastante ferido e ele vai pro Hip Doctor, né, para se consertar ali. Ele perdeu, acho, uma parte do estômago e ela tem uma relação com o contratante. Então, ao mesmo ponto em que coloca ela tendo a relação com aquele contratante, acaba que você vê em paralelo o cara sofrendo pela dor da operação e ela num momento de prazer. Então o contraponto em que isso coloca os personagens e como mostra diversas faces desse universo, eu acho muito interessante e muito bem elaborado pro desenrolar da história e também para mostrar como cada personagem, não vou falar sentimentos, mas entende uma certa intensidade de vida, a ponto de talvez o cara que é membro da Milestone acabar sentindo prazer naquele tipo de dor. Dada a loucura também, né, que os membros da Milestone já são assim da cabeça, não realmente. Quem jogou Cyberpunk e passou pelas missões sabe que eles realmente não batem nem um pouco bem. Mas aí fica a questão, vale a pena a leitura de Cyberpunk 2077 Xoxu? Né? Xoxu, fazer o quê? Assim, pelo que eu falei até aqui, eu acho que minha resposta fica bastante clara, que vale a pena. É uma história bastante interessante, ela destoa justamente por abordar essa parte mais sentimental dos personagens. A gente tem outras histórias como Trauma Team, que abordam um sentimento de vingança e dilemas morais. Temos Blackout, que vai abordar, como eu falei, o indivíduo contra um mundo. Temos também histórias como Where's Johnny e outras que vai trazer uma questão de espionagem, de memórias do passado, de ter que voltar às suas origens e revisitar sentimentos seus que você não queria em busca de vingança. Aqui não, aqui é uma coisa tão intimista e violenta ao mesmo tempo, mas tão condizente com todo o universo, que eu acho que eu fiquei bastante impressionado com a história. Não era um tom de história que eu estava esperando para ler. Então eu acho que vale muito a pena a leitura, seja você um fã de Cyberpunk 2077 ou um entusiasta de quadrinhos. Logicamente, se você for um fã de Cyberpunk, você vai acabar aproveitando mais alguns aspectos, já que
o conceito do que é um Mindstorm, do que é um membro do Moxys e quais são os ideais de cada um, não ficam explícitos. Lógico, se você ler e não tiver esses conceitos, você vai entender e eu acho que você vai curtir a história. Mas se você já conhece e tem os conceitos de cada gangue, eu acho que vai fazer um sentido muito maior ainda para você e vai ser extremamente interessante. Mas bom, gente, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição, link para as nossas outras redes sociais e também para a nossa campanha no Padrim, caso você queira nos apoiar. E já deixando aqui um grande agradecimento e abraço a todos que já apoiam o Omega. Nos comentários, fala aí se vocês já leram alguma HQ de Cyberpunk, se vocês já leram a Shoshu, essa que está em questão aqui no vídeo. E lembrando, claro, que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!